Amém, irmãos da Igreja Novo Gama. Jesus é o Senhor. É uma alegria novamente estarmos por este canal da Igreja, transmitindo as riquezas do alimento diário. Como os irmãos sabem, o tema geral desta série é Os Ministros da Nova Aliança, e o título deste volume é Contemplando Deus. Esperamos que os irmãos sempre estejam desfrutando das riquezas da palavra do Senhor, registradas para nós, para sempre estar meditando, sempre estar nos aprofundando. Nessa semana estamos na terceira mensagem, que é a mensagem O Espelho e o Vaso. Então, irmãos, durante a leitura desse alimento diário e segundo o tema geral, nós estamos vendo várias características dos ministros da Nova Aliança. Graças ao Senhor que a palavra confirma que nós, que somos filhos de Deus, nós temos sido chamados para sermos ministros desta nova aliança. O Senhor nos tem encarregado este ministério. E o Senhor tem nos dado isso pela sua misericórdia. De fato, não é porque nós somos os melhores, somos adequados, nada disso, irmãos. Nós somos totalmente inadequados, somos como um tição, né? Como o irmão já falou anteriormente, o tição tirado do fogo, mas é graças à misericórdia do Senhor que Ele nos considera e Ele nos capacita para sermos estes ministros. Na semana passada, o nosso irmão compartilhou acerca que nós somos cartas escritas por Deus para sermos esses ministros. E nós vimos que é muito importante neste ministério permitir que o Senhor escreva no nosso coração. Nós vamos novamente a tocar esse ponto antes de entrar nessas duas características que é o espelho e o vaso. O primeiro ponto, irmãos, é que o ministro da Nova Aliança, ele sabe se relacionar com a palavra de Deus. Nós sabemos que existiu também a Antiga Aliança e que há uma grande diferença entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E isto é muito importante, irmãos, porque nós precisamos perceber que nós ainda que estamos na Nova Aliança, nós podemos cair no engano de nos relacionarmos com a palavra do Senhor segundo o princípio da Antiga Aliança. Né? Como assim? Como é isso? Na Antiga Aliança, irmãos, nós vimos que a palavra de Deus estava fora do homem. Ela estava escrita em tábuas de pedra, e todas essas leis, todas essas ordenanças mostravam sim a vontade de Deus, o caráter de Deus, mas pelo fato de estar fora do homem, essas palavras jamais conseguiram mudar o coração do homem. O homem lia essa palavra, ouvia essa palavra, e ele tentava obedecer essa palavra, mas devido à condição inadequada do coração do homem, ele sempre terminava falhando. Ele sempre terminava transgredindo essas palavras. E quando isso acontecia, aquela pessoa se sentia condenada, se sentia frustrada, e o escape que tinha essa pessoa para poder aliviar sua consciência era criar uma fachada, criar uma aparência. Por isso que nós vemos que quando o Senhor veio, todas essas pessoas que conheciam a palavra, intérpretes da lei, os fariseus, saduceus, todos esses líderes religiosos, todos eles
eram, como o Senhor chamou, hipócritas, atores, pessoas que fingiam, pessoas sem conteúdo, sem realidade, pessoas que tinham a aparência somente. E é muito triste, irmãos, porque ainda nós estando na nova aliança, nós podemos cair também nessa armadilha. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós queremos obedecer essas palavras e não conseguimos. E muitos, lamentavelmente, irmãos, muitos filhos de Deus estão vivendo uma vida de aparência, na vida de fachada, mas a palavra está totalmente fora deles, muitas vezes fora de nós. Então, irmãos, nós precisamos entender como é a maneira certa de nos relacionarmos com a palavra. Algo maravilhoso que nós temos aqui na Nova Aliança, irmãos, é que nós temos o Espírito. Isso faz toda a diferença. É o Espírito que está dentro do nosso espírito que nos habilita, nos dá o poder para obedecer essa palavra. No Antigo Testamento, a lei mostrava para o homem a vontade de Deus, mas a lei escrita em pedras, em tábuas de pedra, não habilitava o homem. Mas na Nova Aliança, nós temos a palavra de Deus e também o Espírito. A palavra continua nos guiando para sabermos qual é a vontade de nosso Deus. Mas o Espírito é para nos habilitar-nos para obedecê-la. Você compreendeu, irmão? Por isso que na leitura que nós vimos durante o alimento diário, há um trecho em Lucas que explica daquele homem que construiu sua casa, aquele homem que cavou até encontrar a rocha. Quanto a gente precisa cavar até encontrar rochas? Rochas inabaláveis. De fato, irmãos, precisa um bom tempo de trabalho, um bom tempo para cavar. E isso se refere, irmãos, é que são pessoas que elas não tomam a palavra na mente, não tomam a palavra na superficialidade, mas esses ministros da Nova Aliança tomam a palavra para levá-las ao mais profundo do interior, até o Espírito, onde está Deus. E quando tocam Deus, aí lançam os alicerces. A grande diferença de Lucas é que diz assim: aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Esse que foi ao Senhor é aquele que construiu a sua casa na rocha. Mas o outro, ele simplesmente ouviu a palavra e tentou construir, edificar. Então, irmãos, nós como ministros da Nova Aliança precisamos viver esse princípio. Quando nós vamos à palavra, esta palavra maravilhosa que o irmão nos mostrou a semana passada, e esta aqui é a nossa vida, nós não vamos, irmãos, para encher a nossa cabeça de letras, de conhecimento. Nós nos achegamos à palavra para encontrar uma pessoa viva, porque ela está viva e ela está ressurreta e entronizada. Com esse intuito nós vamos à palavra e não paramos de cavar, de buscar até tocar essa pessoa viva. Então eu queria fazer uma pergunta a você, irmão, a mim também, como ministro da Nova Aliança. Essa é a nossa atitude quando nós vamos à palavra?
para tocar a pessoa viva do Senhor, para tocar o Espírito do Senhor. Porque lembrem que na Nova Aliança, isso é o que faz a diferença. É o Espírito. Se nós não tocamos essa pessoa viva na palavra, se nós não tocamos o Espírito da palavra, irmãos, lamentavelmente nós ainda estamos no princípio da velha aliança. E qual vai ser o resultado? Não vamos conseguir obedecer à vontade de Deus. E a palavra nos mostra claramente que somente aqueles que fazem a vontade de Deus são que entrarão no reino dos céus. Irmãos, esta palavra é uma palavra para aqueles que querem reinar, aqueles que sonham com a vinda do Senhor e com a entrada no seu reino milenar. Por isso, irmãos, vamos viver esse princípio. Não nos conformemos com aparências. Não nos conformemos com fachadas. Não nos enganemos. Nos arrependamos se nós temos vivido uma vida meramente de conhecimento, mas com pouca realidade. Quando o Senhor vê como está o nosso viver, Ele encontra em nós ministros que vivem a sua palavra, ou Ele encontra ministros que somente conhecem, mas vivem totalmente fora da sua vontade. Irmãos, é uma palavra para nós meditarmos e diante do Senhor e pedir ao Senhor que realmente possamos tocar nesta verdadeira linha dos ministros da Nova Aliança. O outro ponto, irmãos, é que a Bíblia revela que nós somos um espelho. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, a leitura desta semana, no versículo 18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A característica do espelho é que o espelho reflete o que está olhando, o que está à frente do espelho. Ela reflete. Então, nós como esses ministros da Nova Aliança, nós como esse espelho, o que nós estamos refletindo? O que as pessoas estão vendo em nós? Isso vai depender do o que nós estamos olhando, o que nós estamos contemplando. O irmão deu um exemplo, né? Que todos nós passamos por problemas, irmãos. Todos nós passamos por situações difíceis. E se nós estamos sempre olhando para os problemas, contemplando as situações difíceis, olhando só as situações negativas, quando as pessoas olhem para nós, o que vão ver? Problemas, negatividade, desânimo, tristezas, frustração. Mas, irmãos, se nós olharmos para o Senhor, apesar de todos esses problemas, mas nós não olhamos para esses problemas, mas nós convertemos para o Senhor, olhamos sempre para o Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor sempre está feliz, o Senhor sempre está nos animando, o Senhor sempre está nos encorajando, sempre nos perdoando. Irmãos, novamente, vamos refletir a alegria do Senhor. Vamos refletir a esperança do Senhor. Vamos novamente experimentar a transformação que vem por contemplar o Senhor. Mas há um perigo, né, irmãos? Nós vimos que existem véus que Satanás tenta colocar para cegar, para nós não contemplarmos esse Senhor. E esse véu, irmão, são muitas coisas que nos impedem de ver o Senhor. Você, não sei se já teve a experiência de estar em uma reunião e não ter
não ter desfrutado nada. Mas os outros irmãos desfrutaram. Os outros irmãos saíram alegres, compartilharam. Mas para você pareceu uma reunião vazia. Mas por quê, irmão? Não porque o Senhor não falou, não porque o Senhor não se apresentou na reunião, mas é porque você estava com um véu. Já aconteceu comigo já. Eu tenho um véu que a vezes se chama o perfeccionismo. Eu gosto que saia tudo certinho, bastante metódico, tudo na hora certa, da maneira certa. E já aconteceu comigo que às vezes aquele irmão atrasou, o som não deu certo, aquele irmão se estendeu muito na palavra e atrapalhou compartilhar e outras coisas, e atrapalhou o horário. E isso foi como um véu para mim. Aí eu fiquei incomodado e não desfrutei. Terminou a reunião e eu não desfrutei. Esse véu impediu de ver o Senhor. Pode ser muitas coisas, irmãos. Talvez você nem perceba que tipo de véus você tem, ou eu ainda tenho. Mas tudo que nos impede de ver o Senhor é um véu. Pode ser uma coisa muito boa. Pode ser uma coisa muito boa, aparentemente. Mas se te impede de ver o Senhor, é um véu. Uma vez um pai estava falando com seu filho e seu filho começou a se juntar com amigos da universidade. E eram amigos bons. Não tinham maus costumes. Mas também esses amigos não tinham um amor pelo Senhor. Simplesmente eram pessoas de boa índole, de bom caráter, de boa educação. E aquele jovem começou a faltar nas reuniões, nas comunhões, e o pai estranhou e perguntou ao seu filho: filho, por que você está ausentando tanto das reuniões? Ah, pai, porque eu estou com meus amigos. Mas a gente não faz coisa errada. A gente passa tempo com os amigos, estudando, conversando. E o pai fez uma pergunta para o seu filho. Falou assim: filho, esses amigos teus, desde que você começou a sair com eles, eles te têm levado para mais perto do Senhor ou para mais longe do Senhor? Seja sincero. Pai, para mais longe do Senhor. Então, talvez esses amigos se tenham tornado um véu para você. Porque tudo que te impede de você se achegar mais perto do Senhor, de experimentar mais transformação, de você contemplar a face do Senhor, tudo isso que te impede é um véu. Olha só, irmão. Então nós precisamos realmente ver o que nos impede de ver o Senhor, de contemplar o Senhor. E o outro ponto, irmãos, é o vaso. A Bíblia revela que nós também somos um vaso, e não um vaso de prata, ou de ouro. Somos um vaso de barro. Olha só o que diz aqui no capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o ministro da Nova Aliança é um vaso de barro. Quanto valor tem um vaso de barro? Muito pouco. Quase nada. Muito frágil. Mas há algo interessante dentro desse vaso. É o tesouro. E os ministros da Nova Aliança são vasos de barro com um tesouro singular. Só que às vezes nós não percebemos esse tesouro. Nós somente percebemos o vaso. E por isso que nos cuidamos muito do vaso. Mas o Senhor tem
um caminho para manifestar a glória desse tesouro. E o caminho se chama tribulações, dificuldades, pressões. Às vezes nós nos perguntamos, por que se eu sou cristão, por que se eu sou ministro da Nova Aliança, eu passo por problemas, eu tenho problemas, eu passo por tribulações. Por que Deus permite isso? Exatamente, irmão. O ministro da Nova Aliança, e isso eu gostaria de ler aqui do Alimento Diário, porque eu gostei muito, e eu penso que todos nós deveríamos ganhar essa visão. Na página 56, diz, um ministro da Nova Aliança é alguém que sabe que os problemas, as tribulações e as dificuldades ajudam a manifestar o tesouro dentro dele e a renovar seu homem interior, pois o objetivo de Deus é produzir nele um peso de glória eterno. Nós precisamos estar claros, irmãos, das circunstâncias e situações que nos acontecem, porque tudo é pela mão do Senhor. E este tipo de tribulações não são as tribulações que nós mesmos causamos, né? Por causa dos nossos erros, nossos pecados, teimosia, né? Dureza, desobediência. Não são esse tipo de tribulações, não. Essas tribulações é por causa do nome do Senhor. É por causa da edificação da igreja. Mas aqui fala, irmãos, que ainda que nosso vaso seja pressionado, seja abatido, seja perseguido, ele nunca é destruído. Porque o tesouro que naquele momento se manifesta o livra de todas essas angústias. E isso é glória. No Antigo Testamento, Moisés tinha um brilho exterior, né? Ele saía e a sua cara resplandecia. Mas qual é o nosso brilho agora, irmãos? Sabe qual é? É quando as pessoas olham para nós, olham para nossas dificuldades, olham para nossas tribulações, olham para nossos problemas e também olham que a gente, apesar de tudo isso, não estamos angustiados, não estamos destruídos, não estamos desamparados. Tudo o contrário, estamos alegres, estamos esperançosos, sem medo, confiantes. Quando as pessoas veem isso, elas dizem, isso só pode ser Deus. Isso é glória. Isso é glória, irmãos. Esse é agora o nosso brilho. Compreende? Então, por fora as pessoas veem um vaso. Mas, quando passamos por essas situações difíceis, são oportunidades para, não somente nós, mas também as pessoas verem que dentro de nós há um tesouro. Maravilhoso. E para fechar aqui, irmãos, que o tempo é curto no compartilhar, mas eu espero que os irmãos tenham ganhado, né, um pouco da palavra. No final do versículo 18, capítulo 4, diz, não atentando nós nas coisas que se não veem, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, o ministro da Nova Aliança, irmãos, ele tem uma visão do invisível. Ele tem uma visão de coisas eternas. Neste tempo de quarentena, nós precisamos, irmãos, ver as coisas invisíveis. Nós precisamos ver o que o Senhor está trabalhando, esse peso de glória que está trazendo. Em várias circunstâncias que estamos passando, são oportunidades para nós dependermos mais do Espírito. E de fato, irmãos, de fato, eu agradeço muito a cada um de vocês, a Igreja Novo Gama, porque eu vejo, irmãos, eu vejo que o Senhor está
está se manifestando, né? Está se manifestando a fidelidade dos irmãos para com o Senhor, os serviços de vocês, né? Também graças a cada um dos irmãos da igreja, pelas suas ofertas, né? Não tem baixado a guarda, tem mantido esse compromisso para com o Senhor, e vamos continuar avançando com o Evangelho. Mas isso é muito maravilhoso. Graças ao Senhor que na Igreja Novo Gama o Senhor tem seus escolhidos, tem seus vencedores, tem seus ministros da Nova Aliança. Amém? Que o Senhor continue nos encorajando. Curta sempre, irmãos, antes de você sair do vídeo, sempre curta aí o vídeo, se inscreva e também ative o sininho para toda vez que a gente poste uma nova mensagem, você possa sempre estar desfrutando. Amém? Jesus é o Senhor.